Estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra de Deus a todos aqueles que nos acompanhem nesse canal. Eu quero nessa ocasião falar sobre 10 coisas sobre Jesus Cristo. Está baseado na carta de 2 Pedro 1:1, que escrito está: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. É interessante ver aqui o apóstolo São Pedro declarando que ele é servo, foi chamado para servir, prestar serviço a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então nós encontramos 10 coisas sobre Jesus Cristo. Ele foi o mestre de Pedro. Pedro o reconhece como seu Senhor. Como é bom reconhecer não só como Salvador, mas como nosso Senhor, e que nós o servimos sendo servos dele. A segunda coisa sobre Jesus Cristo é que fez de Pedro um apóstolo. Nós encontramos isso em Marcos 3:14-19, que escrito está: E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Pedro foi servo de Cristo, foi nomeado para pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios, reconhecidamente como fiel servo do Senhor Jesus. Encontramos aqui a terceira coisa sobre Jesus Cristo. Ele é fonte de preciosa fé. Atos dos Apóstolos 3:16 está escrito: E pela fé no seu nome fez o seu nome, fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aqui está Simão Pedro declarando o milagre ocorrido na vida de um homem enfermo. E pela fé em Jesus Cristo, esse homem foi curado mediante a palavra de Deus. Nós encontramos a quarta coisa sobre Jesus. Ele é fonte de justiça. Está em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O apóstolo Paulo declara que Jesus foi feito justiça. Justiça de Deus por nós, os injustos, mediante a fé e graça nessa maravilhosa pessoa de Cristo. Nós encontramos também a quinta coisa que Jesus Cristo é. Ele é Deus. Encontramos em João 1:2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O apóstolo João declara que Jesus, sendo a palavra, ele era Deus, pois estava com Deus no princípio, Deus o Pai, gozando de perfeita harmonia e comunhão, provando que Jesus, ele é Deus, Deus Salvador. Encontramos agora também a sexta coisa que Jesus Cristo é. Ele é o nosso Salvador. Está em João 4:42 e Atos 5:31. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quando a mulher samaritana foi interrogada pelos judeus acerca de Jesus Cristo, e é confirmado que ele é o Cristo, o ungido de Deus e Salvador dos homens. Ele é o nosso Salvador. Salva dos nossos pecados, das nossas misérias. Só Cristo pode nos salvar de nós mesmos e desse mundo. E também em Atos, eu fiz a leitura no capítulo 5:31. Deus o exaltou, Jesus Cristo, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Deus eleva e exalta seu filho Jesus Cristo como príncipe. Futuramente ele governará como príncipe e também como redentor, aquele que redime o homem do seu estado de pecado, de miséria. Ele é o remidor, o resgatador, aquele que compra e paga o preço por nós. Sétima característica ou coisa que Cristo é. Ele é fonte de graça. Onde está isso? Em João 1:16-17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Recebemos também a plenitude. Aquilo que é pleno, aquilo que é completo está em Cristo. Cristo completa todas as coisas nele e completa a nossa vida da sua presença, na sua pessoa. Por isso, ele é a fonte de toda graça. Graça, favor imerecido. Graça, o favor dado a Deus a quem não merece, mas Deus distribui a quem quer, por graça. Ele é a fonte de toda graça. Recorrendo a ele, recebemos graça todos os dias para continuarmos em pé. A oitava
coisa ou característica que o Senhor Jesus é para nós. Está em Romanos 5:1 e Efésios 2:14, que é a fonte de paz. Romanos 5:1 diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Efésios 2:14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Ele é a fonte de paz. Ele é o núcleo da paz. Quem precisa de paz verdadeira só se encontrará na pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor. Cristo é a paz. A paz que excede todo entendimento e conhecimento natural deste mundo. Cristo é a paz. Paz para o coração atribulado. Paz para o coração aflito. Paz para o coração em guerra. Paz para o coração que está atemorizado. Cristo dá paz e tira todo medo. E traz a calma que só o seu Espírito dá. Cristo é a nossa paz. Paulo diz que fomos justificados pela fé e temos paz. Antes éramos inimigos, estávamos em guerra com Deus por causa dos nossos pecados. Mas agora temos paz com Deus, por intermédio de Cristo, que é a fonte da paz. E ele também, em Efésios 2:14, diz que ele é a nossa paz e de ambos os povos, dos judeus e dos gentios. Ele os uniu em si mesmo, no seu próprio corpo, na cruz, e derrubou a separação que havia relacionada à lei de Moisés e fez com que tornássemos um só povo em Cristo Jesus. A paz que não havia veio a existir. A nona coisa que Cristo é, ele é associado com Deus, como a fonte do conhecimento. Efésios 1:17. O que encontramos lá em Efésios 1:17? Esta associação com Deus o Pai, como Cristo sendo a fonte de todo conhecimento, toda inteligência, toda ciência está em Cristo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Para conhecermos a Deus, precisamos buscar de Cristo o entendimento e a sabedoria, porque nele está a fonte de todo conhecimento. Toda a ignorância é dissipada quando vamos a Cristo, a fonte de sabedoria eterna e perfeita. Cristo é a suprema sabedoria de Deus o Pai. Recorrendo à fonte que é Cristo, não iremos ficar perplexos nem confusos nesse mundo tão desorientado e anárquico. 10ª coisa, o fato que Cristo é a segunda pessoa da divindade ou da Trindade. Onde está isso? Em 1 João 5:7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, Deus Pai, a Palavra, Deus o Filho, o nosso Redentor, e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, o nosso Consolador. E esses 3 são um. Não são 3 deuses, mas o único Deus subsistindo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus o Pai é Deus, Deus o Filho é Deus o Filho, e Deus Espírito Santo é Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas são 3 pessoas subsistindo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para compreendermos essa grandiosidade que é a pessoa de Cristo em nossas vidas para todo sempre. Amém.